Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sara Live especial aqui de domingo, sempre com vídeos novos estreando às 8 horas pontualmente de todo domingo. Seja muito bem-vindo, se é a sua primeira vez, muito bem-vinda por aqui. Lembre sempre de deixar o like e também de deixar nos comentários, né? Se você está aumentando a sua posição em ações, está diminuindo, está dando os primeiros passos, já tem um consultor, alguém te ajudando, né? E lembrando que hoje a gente vai falar sobre essa ação aqui que está gerando muito caixa, na verdade vai passar por uma grande fase de expansão de geração de caixa ao longo dos próximos 12, 24 meses, forte crescimento. Eu vou explicar por que é importante, né? E eu continuo recomendando para você ter na sua carteira, no seu portfólio, essa ação aqui que já entregou seus resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024, vieram muito bons, a ação reagiu positivamente, a gente já reforçou nossa recomendação. Hoje faz parte, né, da nossa carteira recomendada aqui. Todos os nossos clientes também da consultoria de investimentos, do nosso MSX Wealth, também tem nos seus portfólios e é uma das melhores alternativas de diversificação também do portfólio, tá? A gente vai ver aqui alguns números, né, as projeções, qual que seria o potencial de valorização e entender um pouco mais sobre esse case, tá? Antes de falar um pouquinho sobre qual é esse case, que ação que a gente está falando, né, que vai gerar muito caixa ao longo dos próximos 2 anos, principalmente, e está de fato ainda muito descontado, né? E funciona sim como uma belíssima alternativa de diversificação do seu portfólio. Aqui a gente vai lembrar um pouquinho das falas do nosso grande Fisher, né? Aqui a gente tem o famoso livro dele. E por que eu deixei ele aqui, né? Porque a gente vai ver alguns conceitos que ele trabalhou muito, né, ao longo da sua vida. Enfim, a gente sabe que ele foi também mentor aí de grandes investidores, principalmente americanos, mas eu deixei essa frase aqui para a gente lembrar, né? Ele fala o seguinte: eu não quero muitos bons investimentos, eu só quero alguns poucos maravilhosos, né? E dentro de alguns conceitos do próprio Fisher, né, a gente lembra, a gente vai incluir essa ação aqui, a gente vai fazer uma análise junto para entender alguns conceitos, principalmente qualitativos, né? Não necessariamente alguns números a gente vai ver no final, mas a gente vai ver também aqui em relação ao custo, né, em relação ao que essa empresa faz, algumas características, tá bom? Então lembre sempre também das palavras do nosso grande Fischer aqui, né? Eu não quero muitos bons investimentos, eu quero poucos maravilhosos, né? Uma das maiores referências de um livro aqui, já deixo uma recomendação também para você hoje, tá? Então vamos falar aqui um pouco sobre essa empresa e depois a gente fala aqui sobre outros conceitos, tá? A gente está falando aqui da Suzano, tá? Deixa eu pegar aqui, primeira coisa eu vou colocar a própria apresentação da Suzano, né? Para a gente olhar aqui que empresa que é, o que faz a Suzano e basicamente outros pontos aqui para a gente lembrar, tá? Vamos colocar primeiro aqui a apresentação da Suzano. Antes de falar sobre isso, vamos relembrar quem que é a Suzano, né? A Suzano, de fato, ela é líder de mercado mundial, né? No segmento aí, sobretudo, de celulose, que a gente chama celulose de mercado, né? Então, a gente lembra desse ponto. Então, a gente tem outras empresas, né, da América Latina, outras empresas brasileiras também, mas a Suzano é líder mundial nesse mercado de celulose, que a gente chama celulose de mercado, né? Então já começa o primeiro ponto, né, que é alguns dos pontos ali que o Fischer relembra, né? É uma companhia que eu chamo de irreplicável, né? Então isso é muito importante para quando você olha para investimentos de longo prazo. Marco, será que vai surgir uma Suzano nos próximos 10, 20, 30, 50 anos? É fácil. Mesmo que eu tenha muito dinheiro, bilhões de reais, bilhões de dólares? Não, pessoal, não vai nascer uma nova Suzano, né? Então isso que é importante aqui para você ter em mente, você pensar sempre no seu investimento de longo prazo, né? Dá para você replicar a Suzano? Não, não dá. Ela é líder de mercado, tem a maior capacidade de produção de celulose de mercado do mundo, né? E principalmente também tem um custo, né, caixa que a gente chama, mais competitivo, um dos mais competitivos do mundo também nas suas plantas, tá? Então isso é importante. Ela tem escala e ela tem também, lógico, custo muito competitivo, né? Então você pode montar uma Suzano no Canadá, na Europa, igual, mas o seu custo vai ser muito ruim, né? Seu custo vai ser muito alto. Então aqui no Brasil, e a Suzano tem escala, ela tem o melhor custo
do mundo de produção. Então, isso também o Fischer sempre reforça nas suas análises, tá? Então, aqui a gente tem essa questão em relação a Suzano. Mas, basicamente, o que está acontecendo com a Suzano? Vamos dar uma olhada nos últimos resultados da Suzano, para a gente lembrar aqui o que está acontecendo, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui os resultados da Suzano, esses são os últimos resultados, mas o que eu queria falar para vocês? É a questão do preço, tá? Então, quando a gente fala de preço, por que funciona a Suzano? Funciona como uma das melhores ações para diversificação do seu portfólio, né? De fato, a gente está passando por um momento que é, de certa forma, alguma pressão nos preços de celulose no mercado internacional, mas quando a gente traduz isso para reais, né, quando a gente traduz aqui esses preços, a gente tem basicamente esse efeito, né? Então, a gente consegue ver aqui os preços em reais, né, da celulose, né, no mercado externo, isso aqui em reais, tá? Quando a gente olha, lógico, aqui para dólar, a gente teve, de certa forma, uma pressão aí nos preços, né, de celulose. De certa forma, esse é o comportamento, né? Então ninguém espera aí que a gente tenha uma reprecificação, né? Ou seja, a gente não vê um potencial de valorização, de recuperação dos preços, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente traduz isso para reais, a gente lembra que em reais, né, a gente teve uma valorização, um ganho. Então, quando a gente fala que essa companhia é uma companhia basicamente exportadora, tá? Até eu peguei uma apresentação aqui da própria XP, vamos ver se a gente consegue ver aqui. A gente mostra um pouco, essa apresentação está muito boa aqui do time da XP, a gente consegue ver o que é a Suzano, tá? Então, basicamente é uma companhia exportadora, né, de celulose, né? A gente está falando aqui da Suzano, estamos dando foco aqui na Suzano, tá? Então, a gente está falando de uma empresa exportadora de celulose, tá? Tem um pouquinho de papel, mas basicamente celulose. E para qual mercado que vai? Basicamente, mercado bem diversificado da Suzano, né? Tá? Não é só Ásia, não é só América, não é só Europa, tem uma boa diversificação na Suzano especificamente, tá? Então, de fato, a gente tem um comportamento aí de preços, né, de celulose, mas a gente espera também um sinal de recuperação dos preços, ou potencial valorização ao longo dos próximos 2 anos, tá? De certa forma, talvez nós estejamos chegando aí num low que a gente chama de preços de celulose, tá? Então a gente viu aqui, a Suzano tem muita escala, né, tem um custo muito competitivo e, de fato, os preços em dólar estão, de certa forma, pressionados, mas tem todo aquele efeito cambial que a gente consegue ver aqui no release, tá? Então, quando a gente fala do seu portfólio, né, até inclusive uma informação bacana aqui, esse tipo de análise eu enviei para todos os membros do nosso projeto exponencial esse final de semana, mas todos os clientes nossos aqui da consultoria, a gente faz essa análise do portfólio que a gente chama uma análise da correlação dos ativos, né? Então, quando a gente monta um portfólio aqui na consultoria, um portfólio individual de todos os clientes, a gente faz, mas Marco, eu já tenho aqui Petro, já tenho Vale, já tenho aqui Suzano, será que faz sentido? Não, mas eu tenho Bradesco também, eu tenho Itaú. A gente consegue ver que a Suzano, ela tem aqui uma descorrelação com alguns ativos, né? A gente consegue ver aqui que ela tem esse comportamento, né, das ações que acaba funcionando como uma belíssima diversificação, tá? Se você quiser receber essa análise aqui da sua carteira, do seu portfólio, e lembrando, para todos os nossos clientes aqui da consultoria, a gente faz essa análise para construir o portfólio juntos na consultoria de investimentos, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp aqui, nosso time de atendimento, e manda a mensagem consultoria, tá? Você vai receber uma análise da sua carteira, né, o que a gente chama um mapa de correlação, tá bom? Do seu portfólio. Então, por que a Suzano faz muito sentido? Deixa eu sair aqui da tela, a gente consegue ver que a Suzano, em alguns momentos, por exemplo, ali com Petrobras, com CCR, ela chega a ter até uma correlação negativa, né? Então, em momentos de estresse, principalmente por conta do câmbio, as ações acabam protegendo, né, o seu portfólio e funciona muito bem como uma diversificação do seu portfólio, tá? Mas vamos voltar aqui para a Suzano em relação a essa apresentação da própria Suzano, tá? Que eu queria destacar aqui e reforçar o próprio projeto Cerrado, tá? Então, vamos procurar aqui o Cerrado, mas se você não conhece o Cerrado, o que está acontecendo nesse momento? É um dos grandes projetos da companhia e já entrou no startup, ou seja, já começou essa curva que a gente chama de aprendizado, essa curva de produção. E olha só em que momento que a gente está, né? Que a gente chama esse projeto, geralmente
essa curva de aprendizado tem cerca de 9 meses, né? Deve ter já uma produção muito boa nesse ano de 2024, mas deve ter um bom indicador ao longo dos próximos meses. Tá? Então a gente consegue ver aqui em que momento que a gente está, né? E a gente consegue ver que aqui ao longo do ano de 2025 a gente vai ter essa curva de aprendizagem, né? Curva de aprendizado aqui da Suzano, tá? Ao longo dos próximos meses, que deve adicionar uma capacidade de produção fantástica para a companhia. E olha só que importante, isso aqui talvez seja mais importante para quem gosta de valuation, né, de fluxo de caixa descontado. A gente vai entrar num momento também que a companhia vai reduzir drasticamente o seu capex, né, no ano de 2025 para frente, tá? Então já teve o momento de alavancagem, já teve o início da capacidade. Os próximos momentos agora é aumentar a capacidade, né, colocar essa curva de produção para produzir, né, ou seja, gerar mais caixa. E a gente acredita que no ano de 2025 a companhia vai estar gerando aí entre 10% e 15% de free cash flow yield ao longo dos próximos trimestres, tá? Esse número é muito bom. Nas nossas projeções, hoje, 2025, tá? A companhia deve fazer algo próximo entre 24 e 25 bilhões de reais, ou seja, estaria negociando um pouco abaixo aí de 6 vezes EBITDA, que a gente chama, tá? Ou seja, mais próximo ali talvez de 5,5, algo próximo disso, depende das projeções. É um patamar muito baixo, né? Ou seja, mostra ainda que tem muito potencial. Então, a gente resume aqui o case da Suzano, né? Com uma ação, uma empresa irreplicável, ou seja, ela é única, né? Com capacidade de produção, com custo caixa muito baixo, né? Que diversifica o seu portfólio, né? E a gente está vendo aqui na tela esse fechamento da última sexta-feira, fechou cerca de R$ 57,00, né? A gente chegar a um preço-alvo ali conservador, super conservador, perto de R$ 75,00, eu acho que é bastante conservador ao longo dos próximos meses e deve gerar muito caixa, principalmente agora com a entrada, né, o ramp-up aí do projeto Cerrado e também com a geração de caixa, né, e lógico, o câmbio nesse patamar de preço para mim não está no preço, não estava nas projeções de qualquer analista, isso também ajuda a geração de caixa também aqui em reais da companhia, tá? Então fiz um resumo, eu acho que vale a pena ter na sua carteira, tá? E de novo, se você quiser fazer essa sensibilidade, essa análise que todos os clientes da nossa consultoria recebem, é só mandar aqui para o nosso WhatsApp, que você vai receber essa análise, esse mapa de correlação, para ver se faz sentido ter algumas ações, né, juntas ou incluir a Suzano, como isso pode beneficiar a sua diversificação, tá? Mas todos aqueles conceitos que o Fischer falou, a gente encontra aqui na Suzano especificamente. Ela está gerando caixa, vai gerar ainda mais caixa, ela tende a ir se desalavancando ao longo dos próximos trimestres, gerar muito caixa, né? E essa reprecificação, né? Ou seja, essa valorização, a gente acredita que tenda a acontecer ao longo do tempo. Tá? Lembrando, lógico, que a companhia, as ações de bolsa, elas são muito sensíveis ao câmbio, ao dólar. Tá? Então, quanto mais desvalorizado o real tiver, mais caixa ela gera e mais a ação também tende a se valorizar em bolsa, pelo menos em determinados momentos. Tá? Então, deixa no seu radar, Suzano entregou um belíssimo resultado, os projetos estão andando, né? Deve começar a gerar muito caixa, né? Na nossa projeção pode gerar cerca de 20% de free cash flow yield ao longo dos próximos trimestres, tá? Sendo mais conservador, entre 10% e 15%, dependendo da curva de preços, né? E a curva de ramp-up dos projetos aí, Cerrado principalmente, tá bom? Então deixa no seu radar, Suzano faz parte da nossa carteira, nossas carteiras estão vindo super bem nesse ano 2024 e a Suzano, né, no curto prazo também tem contribuído positivamente para o desempenho das nossas carteiras aqui, principalmente dos clientes da consultoria, tá certo? Muito obrigado aí pela participação nessa Sara Live especial de domingo. Lembre de deixar nos comentários se você tem Suzano, já está comprando, aumentando posição, não tem, vai começar a comprar, deixa aqui nos comentários, beleza? Ou se você quer ver a análise de uma outra empresa por aqui. Uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau!